voltando lá para o rio Eufrates. Ou seja, essa região, como eu falei, ela era possivelmente, essa região do Éden aí, era uma região em que toda a parte onde passavam esses rios, possivelmente tinha vida, podia-se ter as plantações e tudo mais, tá? Mas vamos continuar seguindo. Vamos agora lá para verso de número 24 do capítulo 3. Fiquei com dó, cara. Muito tempo. Fala de novo, pastor. Estava conversando, aí eu Vamos lá. estava batendo papo. Fala de novo, pastor. Capítulo 3 de Gênesis, verso 3. Capítulo 3 de Gênesis, verso 24. Eu marco, depois eu vou fazer meu resumo. Não, vamos pegar um pouquinho antes. 21. Se quiser. Acharam aí? Gênesis. Gênesis 3, verso 21. E fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnicas de peles e os Vestiu. Após o pecado de Adão e Eva, que eles comeram a maçãzinha lá, a pera. A jaca. Que fruta era, gente? Jaca. Possivelmente era uma jaca, não é possível. O que acontece é que a Bíblia não relata qual era o fruto. O fruto era o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Já contei para vocês a história do porquê da maçã, né? Que o cara cultivava maçã e o outro estava cultivando pera. Aí o cara que estava cultivando maçã estava tirando os clientes do que vendia pera. Aí o da pera foi até a igreja e falou: padre, nós estamos com uma situação aí e se o senhor me ajudar, eu passo uma oferta para a igreja das peras que eu vender. Aí o padre então naquele dia resolveu falar o fruto do pecado. Qual era? Maçã. Ninguém mais comeu maçã. Pera. Acho que comeram mais maçã, hein? Comeram mais. Tentaram descobrir conhecimento do bem e do mal. Aí o que acontece é que surgiu essas ideias dentro das histórias e às vezes que eu falo, até exemplo que na quinta-feira nós vamos ter aqui aula de departamento infantil, principalmente para professoras, para crianças dentro da igreja. Por que eu falo que é de extrema importância esse curso também para departamento infantil? Porque assim, infelizmente dentro das igrejas hoje, o pastor tem a revelação. Ele olha para a irmã e fala: irmã, a senhora vai cuidar das crianças, Deus me revelou. Só que revelou só para ele, não revelou para a irmã. E essa irmã também não se preparou para esse curso ou preparar essas crianças. Então, ele joga a irmã no meio dos leões, igual foi feito com Daniel. Não é? Só que aí o leão está com fome. É que vocês não fazem ideia do que é você estar dentro de uma sala com mais de 40 crianças e você tem que ensinar a Bíblia para essas crianças. Então, leões, são leõezinhos lá. E são fera, gente. E se você cutucar ele chama o pai. E ele pai, que é um leãozão velho. Então, eu falo assim que é de extrema importância justamente porque ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Não é? O problema maior, que eu falo dentro do departamento infantil, mas não é leoa, bravo. Isso é verdade. Como uma vez uma irmã chegou porque não ia ter o culto infantil, porque o pastor falou assim: as irmãs já tinham passado, acampamento com as crianças, foram 3 dias e só Deus na causa. Eu participei desses 3 dias. E eu falo assim que foi a primeira e última vez que eu fui. Porque são 3 dias que eu falo que filho de crente, irmão, é só Deus na causa. Só Deus na causa. Eu aprendi palavrão que eu não sabia. Eu não sabia. Então, a gente ficou lá 3 dias com as crianças e depois, quando era no domingo, a gente retornava. Quando foi no outro domingo, o pastor se sensibilizou com a gente, que estava todo mundo acabado, arrebentado, que ninguém aguentava mais. Falou: irmãos, então não vai ter o
culto infantil com as crianças agora, nesse domingo. E o pastor avisou na igreja. A leoa, com o leãozinho no braço, foi lá mostrar para a irmã responsável. Como assim eu vou cuidar do meu filho? Quer dizer que agora eu tenho que ficar no culto cuidando da minha criança, prestando atenção na minha criança, do que prestar atenção no culto? Aí a irmã só virou e falou assim, mas quem pariu? Mas é difícil mesmo. Pediu essa. Deve ter sido um dos piores. Então vocês não imaginam o que acontece. Mas é uma coisa que assim, para vocês terem uma ideia, uma vez um pastor me chamou para dar um treinamento para as meninas que cuidavam do departamento infantil, e ele falou assim, irmão, eu não sei o que essas irmãs estão na cabeça. Eu cheguei lá no departamento infantil, as crianças estavam fazendo desenho de uma revistinha do Aladim. Aí eu falei, verdade, pastor? Ele falou, você acredita, irmão? Cheio de revistinha do Aladim, eles pintando. Eu falei, sabe de quem é a culpa? Aí ele falou assim, sei, é das irmãs que não têm consciência, não sei, não entendem da palavra. Eu falei, então a culpa é do senhor. Isso foi eu, acabou. Ou seja, você deu treinamento, você explicou para elas o que ela tem que... Deu o material que era para elas trabalharem? Não. Só joga no meio de uma sala, lotado de criança, e fala, se virem. E vai pedir o dinheiro para você ver. Desenvolver o dom que é em ti. Só Deus, gente. Mas agora sai com concórdia aqui, não. Mas é. Ó, uma vez me chamaram que eu fazia apresentação com o fantoche, me chamaram numa igreja. Ah, pastor, nós vamos fazer um jejum o dia inteiro. Jejum o dia inteiro. Aí o pastor falou assim, nós vamos fazer um lugar para as crianças e um lugar para os adultos. Ah, beleza. Aí o irmão vai lá e faz a apresentação. Aí fui. Cheguei lá na igreja, estava tendo a reunião dos irmãos de manhã, e as crianças, quando eu cheguei, eu falei assim pro porteiro, falei, o senhor que vai cuidar das crianças? Eu falei, sou eu mesmo. Falei, onde que é? Ah, é aqui, irmão, vem aqui. A igreja estava em construção, então embaixo era um galpão grande. Irmão, sabe aquele barraquinho de madeira que os pedreiros fazem? Para colocar cimento, terra, tal, essas coisas assim, para guardar lá a ferramenta? Aí ele falou, é aqui. Ele abriu a porta, já estava com umas, não lembro, Criança dentro tudo suando lá 15, dentro. 20 crianças lá dentro, esse quartinho. A irmã encostada na parede com a mesa aqui, né, uma mesinha pequenininha, e tentando, porque ela não tinha como se movimentar. Um calor, gente, as crianças tudo suando, porque tem janela. E dentro daquele beco. Aí eu falei, irmão, é que o irmão vai ter que dar um jeito. Falei, aqui? Falei, avisa o pastor que eu estou indo embora. Como assim? Falei, não, eu não vou fazer a apresentação aqui dentro. Isso aqui está errado. Totalmente errado. Falei, fale para o pastor que ele pega as crianças, coloca lá na igreja, eu faço a apresentação, e ele traz os irmãos e coloca aqui dentro. Aí a gente faz a apresentação para as crianças, terminou, vocês fazem o inverno. Irmão, vou colocar os irmãos aqui. E por que as crianças põem? Aí eu falei, eu vou embora. Aí daqui a pouco veio o pastor correndo. Irmão, não. Eu falei, meu pastor, não tem condições. Olha isso aqui. Irmãos, as crianças estão sentadas em saco de cimento. Aí depois você pergunta, por que as crianças, depois que crescem, se desviam? Elas foram valorizadas? Não. Pare para pensar. Diga para mim, quando a sua igreja enche e tem criança sentada, os diáconos tiram para colocar o adulto sentado? Está vendo? Não é errado. O que a criança sente? Ela não tem valor ali. Ela só está atrapalhando. Aquele lugar não é para ela. Então lá fora tem muito lugarzinho que eles querem colocar. E ela vai. Então tudo isso, eu falo, é uma coisa importantíssima para se colocar dentro das igrejas, para pensar em cuidar dessas crianças. Infelizmente, a maioria das igrejas não pensam nisso. Não pensam nessa situação. Mas o nosso assunto é outro. Deixa o departamento infantil para quinta-feira. Verso 21. E o Senhor Deus fez para Adão e para sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Por quê? Logo depois do pecado, Adão e Eva tiveram uma brilhante ideia. Eu penso assim, que ideia maravilhosa, meu Deus do céu, como pode, né? Primeiro o empreendedorismo deles. Vamos fazer roupa. Do que? De folha de figueira. Cheio de folhinha de figueira, cobrindo as partes íntimas. Quanto tempo dura a folha de figueira? Já era
Primeiro empreendedorismo. Ou seja, uma vestimenta que acaba rápido, você vai ter que fazer outra. E as outras pessoas vão ter que comprar. Aí Deus vem e fala, não, vou dar para vocês uma túnica de pele do quê? Pele do quê? De animal. Então quer dizer que teve bicho que morreu, que foi morto, para poder cobrir os dois de boca aberta. E o que os bichos tinham a ver com a história? Não é assim que acontece? Pagaram a situação. Ou seja, precisou morrer para cobrir o pecado dos outros. E não é o que acontece após isso? Moisés faz o quê? Tem que matar um Cordeiro. coitado do cordeiro, ele é mudo, ele não faz nada. E vão lá e matam ele em nome do pecado dos outros. Acho que Deus pensava assim, vou fazer isso para que eles tenham dó do animal. Dava aquela fileira de ovelhinha para morrer e se virem. Tinha uns que traziam até o boi, né? Vai o boi, porque não dá. Então, é uma situação realmente complicada. Aí você já percebe que Deus já prepara peles para vestir o ser humano. Tá? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora Tomate. Olha só que legal. O jardim do Éden era maravilhoso, não era? Eles podiam comer do fruto do bem e do mal? Não, a ordem era que desse fruto não podia comer. Mas e da árvore da vida? Podia, Deus não falou que não podia. E ainda a preocupação de Deus agora. Se eles comerem do fruto, o pecado será eterno. Vai continuar para sempre. Porque eles vão viver para sempre. Gente, a escolha, conhecimento do bem e do mal ou viver para sempre? Vai dar tempo de você conhecer tudo. Gente, olha a situação. A escolha, não é? Escolheram a ciência do bem e do mal e deixaram a árvore da vida. Aí Deus fala, vamos arrancar a árvore da vida, vamos tirar esses dois daqui, joga fora. Jogou fora. Do lado de dentro estava uma maravilha, não estava? Agora jogou do lado de fora, vai ter que lavrar e cuidar da terra. Vocês olharam a terra como que era? Desertinha, né? Boa sorte, Edão. Boa sorte, Edão. Foram jogados fora. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden. O oriente é? Lá falando de amor. Leste. A região leste. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quer dizer, esse jardim começou a ser cercado. Não é? Ou seja, a árvore da vida agora está guardada e os querubins estão guardando o lugar e ninguém pode entrar e nem sair. Ali a situação ficou. Beleza? Beleza. Tranquilo? E Agora nós vamos lá para o filho de Adão. Pastor, só uma pergunta. Lá no 22, quando ele fala assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Nós. Quem era o outro? Quem estava junto? Quem mais? Deus, Pai, o Filho e o Então Espírito somos Santo. nós. Quem estava? O Pai, o Filho E o Espírito Santo. Aí já é um exemplo da Trindade, tá? E se fosse, eu já vi muitos que são unicistas, dizem não, eram os anjos. Como que os anjos sabem como Deus? Não dá? Pode ver que nós, até Jesus mesmo, depois quando os doutores das leis que vão discutir com o Senhor, ele chega e fala assim, vocês estão falando que Jesus se coloca como filho de Deus. Aí eles criticam, falam assim, não, mas você é um homem, você é filho de José e tudo mais. Ele falou, o salmista não diz que vocês são deuses? Por que nós somos considerados deuses? Hã? Imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança. Tem mais uma coisinha. Hã? Temos o conhecimento do bem e do mal. Agora nós somos diferentes. Então quer dizer, nós somos semelhantes, justamente a questão de Deus, porque nós somos semelhantes ao Criador. Só que lógico, a gente está numa etapa bem... Pecado. Bem bonito. É bem chinesa essa. Bem boa, né? Até eu fiz um comentário domingo aqui na igreja, que eu estava fazendo um estudo sobre Romanos,
Eu estava até comentando assim que eu vi uma pregação essa semana que um pastor ele fala o seguinte: é aquela questão de pregação motivacional, coach, né, que hoje se tem. E esse pregador estava dizendo o seguinte, que Deus chamou, né, os anjos, eu não sei que Bíblia que ele usa, mas Deus chamou os anjos, chamou os seres viventes lá do céu, e olhou para os anjos e falou assim: olha, olhou para o homem, não, você não serve porque o homem tem mais valor que você. Olhou para um ser vivente e falou: não, você também não vai servir porque o homem tem mais valor que você. Aí olhou para Jesus e falou: oh, Jesus, você é o mesmo valor que o homem, então dá para você morrer no lugar dele. Então você tem o mesmo valor que o Filho de Deus. Meu irmão, que foi uma facada no peito. É isso que a Bíblia ensina? Qual é o nosso fim? Qual seria o nosso fim? A morte. Por quê? O pecado está em nós. Quer dizer, nós perdemos a feição natural. É o que a Bíblia nos fala. Nós não temos valor nenhum. Estávamos sendo considerados a escória, aquilo que não presta. Agora, dizer que Deus escolheu Jesus porque nós tínhamos o mesmo valor que Jesus, nós tínhamos o mesmo valor que Jesus? Nunca! Jesus, ele é superior. E foi pela misericórdia dele, como diz lá o apóstolo Paulo em Romanos, foi pela misericórdia dele que ele nos alcançou e nos resgatou. Se tornou um de nós. Ele se tornou, quer dizer, ele abriu mão, lá em Filipenses, né? Ele abriu mão, ele não quis ser como Deus, mas se tornou como um homem. Ele se desvalorizou. Para chegar na condição de homem, e ainda como homem, ainda Paulo fala assim: que haja em vós o mesmo espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, não teve usurpação por querer ser igual a Deus, mas se tornando homem, ainda foi servo tal, obediente a morrer na cruz. E através dessa cruz, através desse sacrifício, que ele nos resgata. E mesmo assim, nós somos pecadores? Sim. Somos pecadores. Nós só estamos salvos porque Jesus está na nossa frente, nós estamos à sombra dele. Porque ele nos chamou, ele nos convocou. Ele chegou e falou: vem atrás de mim, porque eu vou na frente, eu morri por você. Então Jesus tem muito mais valor do que nós. Com certeza. Amém? Amém? Pastor, uma curiosidade, por gentileza, entre cultivar e lavrar. O cultivar fala lá no 15, do 2,15, Deus colocou o jardim do Éden para cultivar e guardar, né? Guardar porque tinha necessidade de guardar. E lá no 3 e 23, ele fala que expulsou do jardim e agora vai ter que lavrar a terra. Então, cultivar e lavrar. A diferença é grande, não é? Sim. Deixa eu só ver se eu consigo. Minha tradução falou cultivar nos dois. Cultivar nos dois. O meu também. E cultivo e lavrar é semelhante. Mas eu acho que no ó, contexto aí tem cultivar diferença. é exercer a agricultura, fazer que nasça e se desenvolvam as produções da terra. Agora, que nem no caso, lavrar, deixa eu pegar aqui. Os dois trampos é pesado. Ó, lavrar é remexer a terra. Remexer a terra com arado, cinzelar, aplainar, escrever, corroer, gastar e sulcar. Porque no contexto, quando colocou lá no Éden, era beleza. Depois que foi expulso, aí o negócio ia. Então tem uma diferença. Tem. Porque o solo do outro era mais difícil. Agora você pensa, no jardim, lugarzinho úmido, né? Você joga a sementinha, nasce. Agora vai no deserto. O cultivo acho que era só para. Dá aquela pancadinha na guinchada no chão, que até treme todo o braço e não faz um buraco no chão. Mas ainda tinha o Rio Gion O e o cultivo Rio. acho que era Não, porque já tinha. esses depois já vão desaparecer. Mas não na época, não quando logo foi expulso. Alguns acreditam que após a expulsão, o rio já parou de correr. Então, ele vai ter que. Era pra Lavrar. Aí, Vai ter que lavrar. Sabe que nem chave de dinheiro. Tem que fazer chave. é que nem hoje uma aluna falou assim pra mim, ela estava lá no canto da almofada, daí eu falei: o que está acontecendo? Ai, professor, estou naqueles dias
Aí eu falei a verdade, desculpa, né? Porque você vê aula no almoço, você vai pedir para a secretaria alguma coisa, né? Aí ela falou assim, culpa da Eva. Aí eu falei assim, É crente essa aí. é crente. Falei, concordo com você. É porque quando é pecado, Deus falou assim para Eva, Eva, você vai ter agora preço de sangue. Senhor, dá para parcelar? Aí ela falou assim para mim, por que ela não pagou de uma vez? Esse cartão de crédito aí tá furado. Essa parcelinha, mano. Tô brincando, tá? Não tá na Bíblia, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Ai, Jesus, vamos lá. Capítulo 4. É? Capítulo 4. Por quê? Pela mulher. E o verso de número 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do... Olha só, então, vamos pensar o seguinte. Paga a luz aí para nós, então, para nós. Sei. Isso. Se o Éden, vamos imaginar aqui o Iraque, se fosse aqui o Éden, ok? Se é da banda do Oriente, então ele está dizendo que é para cá, certo? Alguns acreditam que possivelmente foi para o lado do Irã. Ah, então está explicado. Entendeu agora? Obrigado. Então o que acontece? Ele está indo para a banda do Oriente. Ou seja, numa terra chamada... Quem era Nod? Toda terra, ela tem nome de alguém que a fez. De alguém que viveu. Então Caim vai para uma terra onde já existia uma pessoa, ou família, ou os descendentes de Nod. Agora acreditar que ele casou com a irmã dele, irmão, não dá. Haja paciência. Ele casou com uma das mulheres daquela terra, porque Adão não estava sozinho, ok? Então já havia civilizações, Nod já existia, e quando Caim sai da sua terra e vai para esse lugar, ele conhece a sua esposa, tá? Adão, ele foi uma criação de Deus, diferente do que foi Gênesis capítulo 1, verso 22. Só para quem está chegando agora, para se assustar um pouco, Gênesis capítulo 1, verso 26, você vê aí, façamos o homem à nossa imagem, semelhança, e aí diz lá no verso 27, e criou Deus a sua imagem, e o criou macho e fêmea. Aí quando você chega lá no verso 7 do capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem. Uma coisa é criar, outra coisa é formar. Então já havia uma criação, que eu sempre gosto de dizer que é o João e Maria, que foi feito primeiro lá, e depois foi feito Adão, tá? Então quer dizer, enquanto Adão estava no jardim, as civilizações em volta já estavam se desenvolvendo. Quando ele sai do jardim, ele vai para Nod, já existia. Caindo naquilo que o senhor falou de tem partes que passam vários anos, aconteceu também nessa época de que ele cria o homem e a mulher, e passa-se algum tempo para depois ele criar também. Sim, basicamente, se a gente pensar em questão cronológica, há uma diferença desse primeiro do Gênesis capítulo 1 e Gênesis 2, basicamente em torno de 500 mil a 1 milhão de anos. Então nós temos o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Adão é o sapiens sapiens, que é o ser que pensa, é o filósofo que vai surgir. Enquanto que o outro só é sapiens, porque ele pensa na sobrevivência, ele pensa na questão de existir para tentar sobreviver família. Vocês assistiram o Groot? Groot. É isso aí. É a mesma coisa. É aquele grupo que vive na caverna e o outro que é inteligente. Tá? E aí o que acontece? Aquele não é que é inteligente, os dois são inteligentes. O primeiro ele só pensa na sobrevivência, enquanto que o outro ele não pensa só na sobrevivência, mas ele também começa a pensar em si mesmo. Então há uma grande diferença dessas raças, tá? Por isso que lá em Gênesis capítulo 5 vai surgir, 6, né? Vai surgir os gigantes, porque é a mistura dessas
raças. Não tem nada a ver com um anjo descer na terra e pegar a mulher aqui, sabe? Não tem nada a ver. Esqueça isso aí, isso é história de ponto da carochinha. Então, capítulo 4, verso 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo seu filho. Está vendo como a cidade pega o nome de alguém? Então Nod já existia, tá? Então ele coloca lá, justamente, Caim vai viver nesse território, possivelmente território ali do Irã. Bem, aí começa o desenvolvimento, a população crescendo, a mistura de raças existindo aí. Aí nós vamos seguir agora, capítulo 5, as populações cresceram. Só que Deus agora, ele olha para uma raça, para um grupo, chamado, principalmente do filho que é chamado Sete, que é o filho de Adão que vai nascer, o mais novinho lá que vai aparecer, tá? Então, vai agora seguir a geração de Sete. Por quê? É dessa geração que, se você seguir basicamente todo o plano de Deus, vai chegar até Jesus. Então ele escolhe uma geração. Da geração adâmica, ele escolhe Sete e assim vai. Mas e essa população que estava do lado de fora? São gentios. E por que ele escolhe Sete? Porque... Vamos lá, se a gente parar para pensar, vamos imaginar, tinha o primeiro que era Abel, depois Caim, e aí surge depois Sete. Abel, como era o primogênito, teria que ser ele, mas não pôde, porque Caim fez a barbaridade. Caim não vai seguir, porque Deus não o quer, rejeitou. Nasceu Sete, é desse que Deus vai seguir em frente. Ou seja, Deus sempre vai achar uma solução. Por mais que o homem faça as coisas erradas, ele sempre vai achar uma solução lá na frente. Entenderam? Por mais que você faça coisa errada, se você resolver ouvir a voz do Senhor, ele dá um jeitinho para você. Mas tem hora que você vai ter que voltar para estaca zero, tá? E ele escolheu a geração 7, tá? E aí você vai vendo, seguindo todo esse perfil aí nós vamos chegar lá em Enoque, certo? Que gerou, depois de Enoque gerou Metusalém, só que Enoque viveu 65 anos. E o filho dele vai viver, cadê o Metusalém? Estou lá, desculpa, eu não falei, em capítulo 5, verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300, gerou filhos e filhos. E foram os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si. Olha que coisa linda, gente. Você andar com Deus 300 anos e chegar num ponto que Deus fala assim: chega de viver, vamos viver comigo. É só 300 anos com ele. Partiu o céu, só que benção. Olha só, e viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos. Gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos. E olha que interessante, Enoque viveu 365. Só que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o chamou. Metusalém andou 969 anos sobre a terra. O que ele fez de bom? Procriou, Só andou e procriou. Foi ou não foi? Não tem nada de bom dele. Ou seja, o que adianta ter tanto tempo? Mas o que adianta ter tanto tempo se não mudou nada na história? Enoque teve uma mudança. Agora teve um que viveu menos tempo ainda e mudou a história do mundo. Quantos anos? Então não adianta você ter uma quantidade de anos dentro da igreja. O importante é a qualidade de anos dentro da igreja. Amém? Então vamos lá. Ah, Senhor, dai graça.
Entendi. Ô, glória, né? Daqui a pouco. Emendar. Vamos lá. Aí você vai seguindo toda essa genealogia e tudo mais. Vai chegar lá no capítulo 5 ainda, verso 32. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então ele tem 3 filhos. Agora no capítulo 6 ele diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Olha só, o homem está vivendo até 969 anos, que é o Metusalém que viveu mais. 969 anos. Agora Deus diz assim: não dá mais, porque estão vivendo mais tempo e mais tempo estão pecando, mais tempo estão fazendo coisa errada. Então o tempo agora vai ser enxugado. 120 anos. É o máximo agora. É o top. Ou seja, chegou a 120, já tem glória a Deus. É porque Deus já estava prevendo o INSS do Brasil lá na frente. Aí, vamos diminuir, porque senão a coisa vai piorar. Aí o que acontece? Dois. Melhor que eu, porque eu estou pensando. Para si todas as mulheres as que escolheram. Isso. Quer dizer que os filhos de Deus foi da descendência de Adão. De Sete ali, de Adão, que eram os filhos de Deus. Porque você pode ver que está tendo uma escolha de Deus ali. Com as filhas dos homens. Aquela outra raça. Aquela gentílica que está ali. Os gentios. Os gentios. Sim, testemunho de Jeová. Eles acreditam que são os anjos. Primeiro que anjo não tem sexo. Eles não têm como se relacionar. Jesus mesmo disse lá atrás, depois eu acho o verso, agora não vou achar. Se alguém achar isso, achar para nós mais. Achei. Jesus chegou a dizer o seguinte: perguntaram para ele: Senhor, essa mulher que casou tantas vezes com tantos homens, assim, quando chegar na glória, com quem que ela vai ser esposa? Aí o Senhor disse: lá no céu vai ser como os anjos. Não se dão em casamento, não se casam. Ou seja, não tem como ter um relacionamento. Anjo, ele é assexuado. As igrejas evangélicas também. Sim, a teologia tradicional acredita nisso. E ainda pegam Mateus 22, 30. Obrigado. Ainda pegam a mitologia grega, né, que acreditava que os deuses desceram na terra, que se relacionaram com as mulheres. Aí surgiu Hércules e os outros e tudo mais. Gente, para, não dá. Eu não consigo encaixar. Eu falo assim, com você nessa história aí. É aquela coisa assim, não tem como você usar a razão em cima disso. Se o anjo ele é assexuado, não tem como ter relacionamento. Você não vê nenhuma passagem disso acontecer. Então não tem. Dizer que esses gigantes aí foram eles que construíram as pirâmides. Tem essa ideia também lá. Então, se eles tiveram isso lá atrás, eles podem continuar tendo isso hoje. É que nem a história do macaco, né? Se a gente sai do macaco, não continua saindo. Igual a história da Eva, pagando mensal. Vamos lá. Isso aí são mitologias bíblicas. Aquela coisa assim, tá na Bíblia, irmão. Aonde? É culpa da escolinha das crianças. Deixou assistindo lá o Hércules. Então essa mitologia que existe dentro da igreja é complicado, gente. Eu falo, quebrar isso é difícil. Como tem pessoas que acreditam ainda que o diabo está no inferno. E de vez em quando ele sobe para a terra, vem um garfão, um rabão, um frango. É umas coisas assim que a igreja criou uma mitologia e as pessoas preferem acreditar. O filósofo Platão, ele diz assim: quando você conhece a verdade e você se torna amigo da verdade, você é livre.
Aí vem Jesus lá, 300 anos depois, dizer o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, quando você conhece a verdade, não tem como mais ser enganado, gente. Não tem como você viver essas ramificações mitológicas que fazem. Não dá. Então, essas mentiras que inventam, eu não sei para que tentar explicar, criar esses pensamentos. É só seguir o que está escrito. É o que está escrito e acabou. Vamos seguir a razão. Tá? Professor, mas também pode ser que as pessoas, quando ensinaram essa parte errada, eles não acreditavam que quando Adão e Eva foram concebidos, que existia outras pessoas do lado. Por isso que eles criaram isso. Aí tentaram criar uma história para poder justificar a situação, né? Eu falei, Adão estava com um monte de filho diferente do outro, ainda tinha um gigantão maior que ele ainda, né? Para ter as descendências depois, né? Esse negócio de acabar inventando história para tentar explicar textos tem acontecido muito até hoje em dia nos púlpitos, né? Os argumentos extras bíblicos usados em pregação. Irmão, É cada uma que você escuta. eu falo assim que tem hora que, às vezes eu vou em algumas igrejas, que dá vontade de sair correndo. Porque é uma situação tão... O cara, principalmente assim, que às vezes eu vou na igreja e os irmãos me apresentam. Esse aqui é o nosso professor de teologia. Irmão, por que fazer isso? Porque o pregador que vai pregar, ele já se sente incomodado, porque agora já tem um cara para criticar ele. E eu não estou ali para criticar ele. Mais ou menos. Mas se surgir alguma coisa, eu vou Mas ele criticar. não aguenta. Aí tem alguns irmãos que foram comigo, lembram disso. Aí o pregador chega e ele, meu Deus do céu, cada palavra que até eu nem sei o que quer dizer. Por quê? Qual a ideia dele? Surpreender, trazer um assunto, um estudo, que eu ficava, meu Deus, de onde ele está tirando isso? Aí, não, porque está escrito na palavra. Eu falo, meu Deus do céu, que palavra será? Onde será que está escrito? Então, Não é, pastor? não, tem uns que ainda falam, né, pastor? Aí você só fica assim. Vou desmentir o cara ali na hora. E o pior, acaba o culto, você quer às vezes discutir ou debater o assunto, cadê o homem? Some no mapa. Fazendo oração pro irmão. Só Deus a causa. Verdade. Por isso que eu falo, eu gosto de visitar a igreja, sem ninguém saber. Aí eu chego lá, vou de normal, sem farda, a paisana, sento lá no fundo, fico quietinho. Aí eu, o senhor estava aí? Eu falo, tava, não é? Que benção, foi uma maravilha. Por quê? Chega, alguém apresenta, pronto, já estragou o pregador. Ele vai ficar preocupado já. E é difícil. Mas amém. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos agora, capítulo de número 7 e o verso de número... deixa eu só voltar um pouquinho, que a gente estava acabando entrando no seu assunto. Capítulo número 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Apaga a luz para mim, fazer um favor. Então o que acontece? Vamos lá. Se Caim saiu daqui, foi para lá, a gente começou a ver que aqui no Iraque, onde ficava o Jardim do Éden, começou a crescer a população, Sete, Metusalém, Enoque, começou a crescer, e aqui também começou a se multiplicar. Então quer dizer que sobre a face da terra, certo? Concordam comigo? Que terra? Essa região. Essa região, não é? Principalmente a região aqui do mar Mediterrâneo, toda essa região aqui, ó, começou a se multiplicar. Concorda comigo? Sim. Então, amém. Você vai Ou seja, amanhã, no Brasil a gente já chega já. Isso daí tudo é Oriente Médio? Oriente Médio. Então essa região Já começou... não é mais a nessa época aí. Oi? Não é mais a Não, Pangéia já há 240 milhões de anos atrás. Ali já está o território todo dividido. Ok? Os índios já estão no Brasil. Quando Adão foi colocado no jardim, já estava divisões já do nosso continente. Lógico que não estava na posição que está hoje,
porque tem as suas variações, tá? Até hoje a gente está se Ainda até hoje a gente já se moveu 23 centímetros. A questão de... quando foi? Foi de... acho que 40 ou 50 anos, me parece, agora não lembro direito. A gente já conseguiu ter essa diferença. Então, quer dizer, e possivelmente daqui milhares de anos, a gente vai dar a volta e vai chegar do outro lado. Vai encostar com outro continente. Se tudo correr e Jesus não voltar. Tá? A gente vai chegar do outro lado. Então, assim, o mundo todo está em movimento, ele está em formação ainda. Né? Você está com turma agora. Já começa a dar. A gente tem labirintite, ataque, essas coisas. Então, aí o que acontece? No verso 1 do capítulo 6, ele diz assim: multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas e tudo mais. Aonde? Que face da terra? Essa região. Essa região, concordam comigo? A gente conseguiu perceber isso, não foi? É. Desde que a gente começou a explicar, é essa região. Que muitas vezes pegam esse texto aqui dizendo a face do planeta Terra. Gente, é muita coisa para... Aí realmente, Metusalém tem que multiplicar mais. Porque o negócio tem que abranger muito mais lugares. Olha o que acontece. Já é possível a gente imaginar o seguinte: por mais que essa região estava tendo o crescimento, a gente sabe que mais ou menos há 13 mil anos, ou há 20, foi uma descoberta agora, acho que em torno de 23 a 25 mil anos atrás, foi quando começaram a chegar as pessoas desse território, principalmente África, Ásia, começaram a chegar aqui nas Américas. Tá? Então, basicamente, nós estamos falando assim, que se Adão é em torno de 7 mil, ou se nós pegarmos a primeira geração, o João e Maria lá, há 500 mil anos, ou há 1 milhão de anos atrás, essa civilização mais antiga já estava atravessando o continente. Tá? E aí alguns já estão colocando assim, que já tem 4 etnias que chegaram nas Américas. Já tem etnia que vem da África, que foi encontrada aqui em Minas Gerais, tá? Que vieram da África. A gente tem uma etnia que chegou da Ásia, nós já temos principalmente nos Estados Unidos. Já tem aqui no México, agora que foi descoberto também, uma outra região, que já seria da parte da Europa. Alguns já, com a diferença de crânios, ou a semelhança de crânios dessas regiões, já tem alguns europeus chegando na América. Isso em torno de 23 a 25 mil anos atrás. Adão ainda nem existia. Deu para entender? Então quer dizer que o nosso continente aqui, as Américas, já estava crescendo também, já estava se multiplicando. Um exemplo disso são os incas, os maias, os astecas. Que pena que os espanhóis chegaram e que pena que os portugueses chegaram. Senão a gente podia estar muito mais e melhor desenvolvido. Para vocês terem uma ideia, quando o espanhol chegou no México, na região do México, os astecas já estavam com um desenvolvimento tão grande que ele chegou a dizer, e isso está escrito, que a região onde ele chegou no estado dos astecas era muito mais limpa do que a Espanha na Europa. Ou seja, o desenvolvimento dos astecas estava assim de uma forma gigantesca. Eles já escreviam, lembra dos mapas dos maias? Que todo mundo ficou preocupado em 2012, o calendário acaba em 2012, os maias, não é? Então, eles já tinham esse desenvolvimento. Se eles não tivessem chego e acabado com tudo, e por causa da religião acabaram com todos os livros, tudo que tinham escrito, a gente poderia estar desenvolvido melhor. Poderíamos ser descendentes, principalmente dos incas, porque os incas já estavam chegando aqui no Amazonas. Só que com a chegada dos portugueses, dos espanhóis, estamos nós aqui. Os incas estavam na Argentina, parece. Também, estava chegando toda naquela região. Tem até ontem a aula da escola bíblica, falando da origem da humanidade de um só casal. Aí pesquisando eu peguei um trecho daquela super interessante. Só para quem o senhor fala disso. Uma evidência arqueológica indica que o Homo sapiens surgiu na África há pelo menos 200 mil anos. 100 mil anos atrás ele começou a se espalhar pelos continentes. Aí ele vai falar
Isso. pra África, que vai aí mongoloides, negroides e... Isso. Que aqui no nosso país chegou os mongoloides, tem uma parte que é já na região do Amazonas, e os negroides que ficavam na região de Minas Gerais. Aí é tão interessante que eles vão falar que brancos, negros, índios e amarelos, todos parentes que vêm da origem de uma única árvore genealógica. Aí até a aula de ontem da IBD, ela apontava que toda a raça humana então descende de Adão e Eva. Mas agora dentro disso que o senhor está falando, seria então dentro da geração de Adão. Não, eu estou falando dessa geração antes de Adão. Por quê? Adão é 7.000 anos, 10.000 anos no máximo. Isso cronologicamente. Por isso que ele não encaixa dentro desse padrão histórico, ele não se encaixa. É que a igreja tenta adaptar, porque pela Carbono 14 tem uma diferença de período, né, de questão de idade, de 10.000, há uma diferença. Mas assim, não se encaixa dentro da questão adâmica, porque biblicamente falando, e todo judeu bate de pé junto, que Adão não passa de 7.000 anos. Então, mas quando, que nem isso aqui, tem até o nome dos cientistas aqui, George Morris, eles falam que começou na África, mas pela geografia que a gente está vendo aí, não seria a África, é o Oriente. Sim, aqui é o a Oriente. África é para baixo. Para baixo. Então, quer dizer, vamos dizer que João e Maria, Foi criado na África. lá Os embaixo. sapiens vem lá de baixo. Depois os sapiens, no Oriente Médio. Então, não quer dizer que a ciência, ela também não está bem fora. Não. É o que acontece assim. Não tem também como a gente falar com precisão. É que a gente está falando do Éden, né? O Éden ficava no lado do Oriente. Do Oriente. Mas pode ser que o sapiens Estava lá embaixo na África. Aí O o Homo Nod sapiens pode, estava na África. o Nod pode ser uma das ramificações que subiu para cima. Sim, é possível. Entendeu? É possível, é o que eu falei. Não existe. Nós não temos documentos e falar, não, é isso aqui que aconteceu. Então fica essa. A questão maior é que Adão é 7.000 anos no máximo. Então não tem como ele encaixar dentro dessa questão assim, com as civilizações que já existiam. Um exemplo disso, a gente tem achados, por exemplo, em torno de 4 milhões de anos, que é a Lúcia. Então, quer dizer, é uma civilização que viveu muito tempo atrás ainda e ela desapareceu. Então, nós temos basicamente 6 gerações que estão sem comunicação entre elas. Então, dentro da filosofia, a gente pode dizer que Gênesis 1:27, que Deus criou o homem, Deus Macho criou e o macho e fêmea, também pode ter começado com um casal. Sim. E esse casal foi procriando. Foi procriando, se desenvolvendo. Então, o sapiens só. Não. Esse é o Sapiens. Gênesis 1 e 1:27 é o Homo sapiens. Só o sapiens. Só o Sapiens. Aí depois... Aí Gênesis capítulo 2 é o Homo sapiens sapiens. Porque pode ver que ele é diferente. Ele já não foi criado. Ele foi formado. Então ele já saiu com uma característica melhor. E pasme, o QI de um judeu é maior que qualquer outro. Homo sapiens, quarta geração, quinta, né? Quinta geração. Quinta. E Adão, Adão a a sexta. sexta. E tem outras 4 para trás. 4 aí, para trás, que são aquelas histórias que a gente contou já nas E aulas nós passadas. somos descendentes da quinta. Somos descendentes daqui. Gentios. Somos essa mistura de raça. Até assim que existem algumas... são questões científicas, são superficiais, a gente não pode dizer com certeza. Mas o que mais possível, o que mais se encaixa dentro da palavra é isso. Tá? É o que eu falo, a gente tenta encaixar o que está dentro dessa questão. Agora, logicamente que desse casal não tem como ter surgido tudo. Não tem como ter esse desenvolvimento. E isso qualquer cientista percebe, até na questão de DNA você vai perceber isso. Precisa ter mistura de raça, senão não tem como surgir outra. Ou seja, vai ter que ser sempre... Seria todo mundo branquinho e vermelhinho. Ou também problemas, né? Porque ainda tem todo mundo. Se a gente se relacionar e ter filhos, às vezes com um primo, já nasce com problema. Sim. Se fosse Existe irmão com irmão, ia sair pode existir um gene que vai aparecer uma hora e vai aparecer que vai dar um problema. Né? Por isso que quando existe a mistura de raça, a chance disso é bem longe, bem longínqua de acontecer. Acontece. Pode ver que ainda hoje são casais que às vezes têm filhos e nascem com problema. Mas são diferentes. Mas é que um gene, quem sabe lá de trás, acabou sendo levado e acabou nascendo agora. Tá? Então assim, agora, imagine assim, desse casal começar a ter relacionamento, os filhos entre eles, a chance de sobrevivência dessa raça não existe. Não existe. Por quê? Porque é a mesma genética.
Então, a chance de sobreviver é muito pouca. Agora, quando existe essa mistura, é lógico que Deus, gente, Ele é muito maior de inteligência nessa questão, e pode ver que a gente consegue perceber que já houve mistura de raça. Se houve mistura de raça, o mundo todo já vai se desenvolver melhor. Não quer dizer que não vai haver problemas. Os pigmeus são mistura de raça ou não são? São também. Geneticamente uma raça? São mistura de raça. São mistura de raça. E o pior de tudo, que se você pegar geneticamente, não é a diferença de nenhuma nossa. Aí quando isso em 1910, 1908 até 1930, quando foram descobertos os pigmeus, foram levados para zoológicos e ficavam com uma apresentação, principalmente crianças, pigmeus, levados a zoológico e apresentações, principalmente na Inglaterra, França, eles eram tratados como animais. E isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Tá? Infelizmente, né? Então vamos lá. Deu para entender até aí? Tranquilo? É lógico que para alguns que estão começando agora, fala, meu Deus do céu, é muita informação e. Mas fique em paz que depois a gente vai tratar isso com mais detalhes. Tá? Sempre aprendeu que Adão e Eva foram o primeiro. Aí descobre que é a sexta geração. Sujou, né? Sujou. Vamos lá. Gênesis, então, capítulo 6, verso de número 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então vamos pensar. Deus falou que vai acabar com a face da terra, tá? Que a terra está cheia de violência. Que terra que está cheia de violência? Essa aqui, não é? Não é essa aqui? E ele falou que vai acabar com essa terra. Tranquilo? Vocês entenderam isso, amém? Sim. Ótimo, então vamos lá. Daí ele pede para Noé fazer a arca, bonitinha e tal, maravilha, gloriosa e tal. E ele prepara. Noé ainda avisa todo mundo a situação e tal. Vamos achar agora aqui. Eu tinha marcado, cadê? Verso de número 11. E no ano 600 da vida de Noé, Noé já estava com 600 anos. No mês segundo, se fosse para nós aqui no nosso calendário, seria fevereiro. Aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam, olha aí, todas as fontes. É o capítulo 7, né? 7 e 11. Ah, tá. Eu falei errado? Não, você não falou. Você não falou 7, só foi no. Vocês têm que seguir meu pensamento também. Só ver o que eu tô pensando. Desculpa, capítulo 7, verso 11. Todo mundo telepático. Ô, pastor, não era só no capítulo 6, versículo 3, 120 era o limite. Isso. Mas no 5:32 não é já existe. Mas 5:32? Noé já estava existindo. Agora a nova geração é que vai ter mudança. Tá? Tá certo. Não é para Então vamos lá. Verso 11. Não é dibrou a regra. Ele entrou na arca, irmão. Ele já estava no excesso. Já. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Abismo é onde? Abaixo. Lá abaixo, certo? Então, quer dizer, se romperam as fontes, as águas começaram a... Vocês assistiram aquele último filme do Noé? Que é um filme doido. Mas a fonte do abismo até que aparece, surgindo para tudo quanto é lado, não é? E as janelas do céu se... Olha só, lembra que eu falei aqui? As janelas se abriram. O que começou a acontecer? Água. As águas que estavam lá começaram a descer. E Deus já fez uma aberturinha lá em cima para cair nessa terra. Ou seja, o dilúvio não foi total. Ele foi parcial.
Por isso que come todos os animais desta terra dentro da arca. Mas só tem camelo. Meu Deus. Como que eles matavam ele? Eu já ouvi uma pregação, já que o pastor fala que aonde foi parar as águas do dilúvio. Aí ele fala que as águas do mar, as águas do dilúvio. É. E o que é mais interessante, Polo se norte, você polo sul, derreter o polo norte e o polo sul, Não enche. não enche o planeta. Ou seja, Sorocaba vai ter praia, mas não enche. Essa é a realidade. Ou seja, as águas que estão no planeta, mesmo essas que foram rompidas, não conseguem encher o planeta inteiro. Lembra quando Deus fez as expansões? A terra permanece. Então há água, mas só que essa água não consegue cobrir todo o planeta Terra. Por isso que o dilúvio é impossível ter sido total. E vocês perceberam que mesmo vocês acompanhando a leitura, que Deus estava nervoso com quem? Esse povo Com esses caras aqui. É porque eles tinham o conhecimento do bem e do mal, o resto não tinha. O resto está perdido por tudo quanto é lado. Por que vai mexer com o índio que está aqui e o cara que está comendo cacau e fazendo chocolate? Não está nem preocupado com o que está acontecendo lá. Então Deus deixa essa parte. E o que é interessante, quando você cava essa região, você chega no dilúvio. Por quê? Você consegue fazer escavações e existem as camadas. E existe a camada de lodo. Essa camada de lodo é o que muitos cientistas colocam dizendo aqui foi o dilúvio. Aqui houve uma grande inundação. Mas em qualquer outra região do planeta, você não tem isso. Então, a situação revoltante ocorreu aqui. A ira de Deus caiu sobre esse povo aqui. Se existiam animais aqui, Deus falou, eu vou salvar esses animais. E aí entrou um casalzinho por vez lá, foi? Não é? Aí aparece o elefante. A girafa. O elefante está lá na África, deixa o elefante lá na África. A O leão girafa, está lá o leão. também. O leão chegava aqui, então possivelmente o leão entrou. Não é? Alguns animais começaram a entrar. Então quer dizer que não entrou todos os animais do mundo. Senão, coitado do canguru. Ia ter que dar uma pernada. Para chegar lá na Austrália, e ainda tinha que entrar no mar. Não tem como. O mico-leão dourado, que só se encontra aqui. O coitado saiu lá do Monte Arará e veio chegar até aqui. Não dá, Você gente. veio nas costas da madeira. Não tem como. Vamos seguir o quê? Razão, lógica. A gente consegue perceber que o dilúvio foi nessa região, certo? Tanto isso é real, que essa região aqui, a gente consegue perceber alguns escritos. Por exemplo, quando você chega aqui, ó, Egito, existe um escrito egípcio que não lembro se é um sacerdote, acho que é um sacerdote, ele escreveu o seguinte, que houve uma inundação tão grande que chegou a cobrir uma parte da pirâmide. Ou seja, esse cara escreveu. Então ele sobreviveu. Então quer dizer que Deus, ele destruiu todos os homens dessa região, principalmente os descendentes de quem? De Adão. Não é? Que houve aquela mistureba lá, aqui ficaram vivendo, então Deus falou, vou acabar com essa raça. E acabou. O restante continuou vivendo normalmente. Então o dilúvio ele não foi total. Quando você pensa num dilúvio parcial, resolvemos todas as questões. Come todos os animais, come Noé, come os filhos dele, come as noras, e ficou nessa região. Deu para entender? Tranquilo? Pastor, só uma pergunta. A sua menina vai lá. Então, as traduções, elas levam a pensar de uma maneira diferente? Porque na própria leitura fala, o Senhor fala, exterminarei toda carne. Toda a carne. Então, ele leva esse entendimento, é tradução ou até mesmo do original dá a entender essa mesma... Na realidade são traduções que acabam motivando a gente a pensar dessa forma. Não vou culpar os escritores, os tradutores, porque o que acontece? Eles
fizeram o que eles podiam de melhor. O nível de conhecimento crescia. Então, eles conseguiram acompanhar o nível melhor que eles tinham de fazer. E vamos falar a verdade, cada um vai defender o seu peixe. Infelizmente. Quando eu vejo, por exemplo, que nem algumas Bíblias sendo traduzidas por pastores hoje, né? O pastor de tal igreja fez uma tradução, o outro pegou e fez uma tradução, eu já fico com o pé atrás. Por quê? Qual a chance dele fazer uma alteraçãozinha só para defender o lado dele? Como eu vi agora na última tradução que teve do João Ferreira de Almeida, que tem a nova tradução, e alguns colocaram assim, não, essa vai ser a melhor tradução para as igrejas, porque precisava, concordo que precisava atualizar, porque existem palavras aqui que já caiu fora do uso nosso, né? Então precisava atualizar. O problema é que nessa atualização houve umas mudanças, eu estou lendo essa nova tradução, teve umas mudanças que deixa a desejar. Você percebe que, sabe, existe uma coisa tendenciosa. Está defendendo uma tese. Para defender um pensamento, defender um ponto de vista. E eu já concordo. É a NAA, né? Nova Almeida atualizada, né? Isso, a nova atualizada agora. Eu ainda prefiro a João Ferreira de Almeida, e eu acompanho com aquela, essa para mim, essa daqui, ó, que é a tradução brasileira, que foi a primeira tradução feita para o nosso português. Então, ela foi traduzida do hebraico e do grego para o brasileiro. Então, eu prefiro porque não havia uma questão tendenciosa. Só que eu não fico só com ela, eu fico com essa João Ferreira de Almeida, que aqui é de 90... Deixa eu pegar aqui. Essa aqui acho que é 90... uma coisa. João Ferreira de Almeida... Essa é a corrigida? Essa é a corrigida. A C que eles falam, né? Almeida corrigida. E agora não tem aqui a data. Eu acho que é 91. Acho que é 91. A minha fala 88 e 93. É 93. Então 93. Por que eu prefiro? Porque quando eu tenho dúvida aqui, eu recorro a essa aqui. É que nem no caso, aqui tinha a Moreira e aqui está Palma Triste. Essa daí qual que é? Essa é a tradução brasileira. Mas qual que é? Almeida também ou não? Não, essa aqui é a tradução brasileira. Ela foi feita uma tradução, isso em 1914. A tradução brasileira? Isso. Mas não conhecia não. Ela foi feita a tradução aqui, acho que em 2000, deixa eu ver. Acho que é 1900 Mas é João Ferreira também? Não. Essa é a tradução de outros tradutores ingleses que fizeram para o português nosso. Então o que eles fizeram? Tradução dos portugueses, como ingleses, para a tradução do português brasileiro, porque nós não tínhamos uma Bíblia em português. Isso em 1914 e 15. Aí o que ocorreu? Com essa Bíblia, já os pentecostais já começaram a trazer já o de João Ferreira de Almeida. Só que essa foi a primeira traduzida. Aí ela foi refeita em 1946. Não, 34. Acho que é 34. Que é a da Savana. Que é o que eu tenho em casa, que eu tenho a de 1934, que é a segunda edição deles. Aí foi feita essa edição, aí a Sociedade Bíblica comprou os direitos e ela resolveu refazer. Aí ela trouxe a tradução brasileira. Então essa aqui é uma das Bíblias excelentes também. Só que eu não posso ficar só com ela. Eu preciso ter outras comparações. Por isso que é importante, vocês que estão estudando teologia, ter várias traduções. Para quê? Para não pegar traduções tendenciosas. Tá? As traduções mais antigas, eu falo, são as melhores. Essas novas, eu sempre vou ficar com o pé atrás. Porque a chance de você... Agora, você pode também traduzir. Né? Pegar o hebraico e o grego e fazer a tradução. Não é difícil. Você vai ter que estudar um pouco de hebraico e de grego. Esse Shed, o seu Shed lá fez? Então mas eu fiz muito Jeová, não o Shed. Então, assim, essa é a preocupação, você chegar nesse ponto, né? Então, que nem você percebe, mas você percebeu que quando eu comecei vindo na leitura e acompanhando pelo mapa, você já tem uma outra visão. Não é? Parece agora que você tem a visão aqui, esse território. Deus está nervoso com essa região aqui, não com o restante. Então o que vai acontecer? O dilúvio vai acontecer aqui. Quando ele fala que ele vai exterminar toda a carne do homem, é essa região. Ok? Se não,
essa região aqui. Tá? Então vamos lá. Melhor assim. Então vamos lá. A primeira é 1917. A primeira é 1917, a tradução brasileira. Eu vou ver se eu acho lá. Hã? Caro ela, hein? Mas é excelente. 584. Não. Ai. Bíblia, tradução brasileira, introduções acadêmicas. Ah, não. Daí você já quer pegar uma Bíblia já, pensamentos já de filósofos e... Ah, tem um aqui de 56. Essa aí Essa daqui eu paguei Mesmo 15 com reais. introdução acadêmica. Essa deve ser da China. Essa é top, né? Essa vem do Wish. Fez fantástico. Eu vejo o coronavírus. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Aí então no capítulo 7, a gente percebe que, verso 17 agora. Então vocês perceberam que a água desceu, encheu todo esse território e vai ter mudanças nesse território. Pode ver que agora o Jardim do Éden já era. Mar Morto, essa região do Mar Mediterrâneo vai sofrer alterações. Foi feita uma descoberta agora há um tempo que havia um lago. Deixa eu lembrar agora qual é a região. É próxima ao território aqui de Israel. Tinha um lago que ele ficava bem mais para cá. Era um lago do tamanho quase do Mar da Galileia. E ele desapareceu. E aí alguns arqueólogos começaram a escavar, perceberam que ali era um lago, porque encontraram peixe, fósseis de peixe e tudo mais, uma grande camada de barro, né? E hoje é deserto. Então o que eles acreditaram? Quando houve o grande dilúvio, esse lago desapareceu, já não existiu mais. Então, ou seja, tudo que você escavar aqui, eu tinha um professor de arqueologia que ele falava o seguinte: você vai na região de Israel, essa território de deserto, se você chutar uma pedra, você já acha um fóssil. Por quê? É onde toda a civilização começou, que é chamado de crescente fértil. É uma lua crescente. Então você percebe que toda essa região era onde realmente havia um cultivo, onde havia agricultura e tudo mais. Então essa região é a que mais prosperou. Com a entrada do dilúvio, ou seja, acabou-se tudo, desapareceu. Mas lembrando que é essa região. O dilúvio, então, ele foi parcial. Se ele foi parcial, como os animais, tranquilamente. Que nem eu vi esses dias um pastor falando assim: não, o dilúvio foi total. Mas é que quando foi colocar os animais na arca, Deus falou para Noé, não era para pegar os casais grandes já, eram os filhotes. E daí você põe na caixinha, ó. Essa ideia foi boa. Coloca dentro da arca. Essa ideia foi top, hein? Pastor, data do dilúvio, quantos? 3, 4 anos? 4.000 e pouquinho, 4.300, uma coisa assim. Eu posso pegar a data certinha, eu não lembro agora. Depois eu mando para vocês no grupo lá. Então vamos lá. Dá uma apagadinha na luz para nós. Aí o que acontece? Agora nós estamos na região, principalmente, o que vai acontecer aqui. Nós temos aqui Israel, Mar da Galileia, Mar Morto, região da Jordânia, ó, nós temos Ziclac, Rio Jordão e tudo mais. Mas deixa eu só voltar aqui uma, que essa é a região próxima ao Mar Mediterrâneo. Olha só, tá vendo aqui região do Monte Montanhosa Ararat? Sim. É onde a arca vai pousar. Então vamos ler lá? Acenda para nós, por favor. É o que alguns dizem, né? Vamos lá. Seria qual país hoje? Capítulo 8. Qual país que é hoje? Hoje é a Turquia. Turquia. A Turquia. Até houve uma expedição de alguns arqueólogos chineses e turcos em busca da arca. Foi feito umas filmagens, foi feito até o teste no carbono 14. E o arqueólogo chinês ele chegou a dizer o seguinte: ele aproveitou uma época de verão no Monte Ararat, porque lá é inverno constante. Na próxima hora eu vou trazer os vídeos para vocês verem.
E ele diz ele diz assim, eu não posso dizer com certeza que a arca de Noé, mas a gente já pode dizer que é 99,9. Porque todos os indícios diz que é a arca, né? A madeira está lá porque ela ficou conservada na geleira, porque a geleira ela é anual, ela fica lá constantemente. E o problema maior é que assim, não dá para você ir chegar lá para encontrar a arca. Realmente você tem que ser um cara bom de subida aí, em montanha, e enfrentar a neve e o gelo do local. Então eles dizem que chegaram lá, mostram as imagens dele entrando dentro da arca, da madeira, você vê que é madeira antiga, tem muita coisa lá. Então assim, alguns chegaram a dizer é a arca, e outros chegaram a dizer que não é a arca. Foi noticiado no jornal, assim, dizendo o seguinte, possivelmente foi encontrada a arca. Mas é aquela notícia de 5 segundinhos, sabe? Porque se fala que a arca está lá, quer dizer que isso é verdade. Se isso aqui é verdade, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, né? E sem isso eu vou para o inferno, né? É melhor 5 segundos só. Deixa quieto. Capítulo 8 de Gênesis, verso de número 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Lembra que a gente viu ali? Então a arca pousou sobre ali, todos os animais daquele lugar voltou para a sua região, para a sua área, e agora saem os filhos de Noé, juntamente com Noé, e eles saem da região e vão popular novamente esse local. O que Deus fez? Acabou, extinguiu, e falou, agora sim, Noé é um homem temente a Deus, os filhos deles vão ser abençoados sobre a terra. Noé vai lá e chá. Né? Aí Noé vai, bebe um vinhozinho, fica peladão, aí o filho chega e começa a tirar sarro do pai, e aí vai chamar os irmãos. Aí Noé já amaldiçoa um filho, então ele já sai dali daquele local amaldiçoado, então tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Ok? Dúvidas? O problema é o homem. Infelizmente, né? Infelizmente. Se fosse só mulher, tinha tudo resolvido. Fala isso não, pastor. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Fala isso não, Você tem que aceitar. O que eu lembrar de colocar no grupo, eu mando para vocês lá. Existem alguns slides também, para vocês já